Ninguém faz algo significativo e grande sozinho, certo? Se nós lembrarmos de alguém que impactou o mundo com uma mensagem, nós sabemos que essa pessoa não fez algo sozinho. E eu, por isso, quero chamar aqui todas as integrantes do FLI. É uma surpresa para elas, mas eu quero chamar porque vocês são pilares da nossa formação de líderes integrais. E quando... Podem vir aqui, por favor. E quando nós fazemos algo que impacta outras pessoas, nós sabemos que isso tem a ver com cada uma de vocês. Está faltando aqui a doutora Ilma Cunha, a pastora Enilda e a Ana, que está nos Estados Unidos e mora lá. E, em primeiro lugar, antes de qualquer mensagem que eu quero passar, e que nós vamos passar hoje, eu quero agradecer e honrá-las publicamente. Porque isso não é fruto de uma pessoa só. Isso é fruto da liderança integral, que começa com unidade, que começa com clareza, que começa com dedicação. E isso tem trazido consistência para a cultura que nós temos formado entre nós primeiro e que vai transbordar para eles, que vai transbordar para o mundo. E nada mais justo e sincero e transparente da minha parte do que trazer todas as mãos, todos os corações e a mesma visão que nós temos acreditado. Então, muito obrigada. Uma salva de palmas. Vocês merecem. Agora vamos começar o conteúdo. Mais uma vez, vocês estão preparadas? Está muito fraco isso, gente. Por favor, vocês têm que me ajudar. Vocês estão preparadas? Preparados? Eu vou falar, vocês estão preparados? Sim. Agora sim, agora sim. Agora começou o despertar de uma forma real. Gente, nós temos vivido um tempo de muitas informações no mundo. E eu creio, de coração, que esse não vai ser mais um evento. Esse não vai ser mais um evento onde vocês só vão ter mais informações. Nós estamos falando de coração para coração. Esse evento e o FLI nasceu de algo que é muito mais forte do que apenas uma informação. E nós estamos construindo algo que estava no coração de Deus e que Ele me acordou nas madrugadas e me despertou para essa visão. E agora, o meu papel foi despertar pessoas com essa visão. E essa visão tem impactado de uma forma sobrenatural a vida de cada uma que tem feito parte. E hoje nós estamos tendo a oportunidade, e sinceramente, eu não sei. Por que Vitória? Por que nós não começamos... Eu moro em Barueri, em São Paulo. Por que nós não começamos lá em São Paulo, que é maior? Por que não sei. Sinceramente, tem sido cada passo um passo de obediência. E eu não estou falando de religião aqui, respeito todas as religiões, mas um ponto fundamental que nasceu no coração de Deus, e eu não sei explicar de uma outra forma isso. Né? E eu quero trazer para vocês, fiquei pensando, como começar essa imersão? Porque são tantas coisas que nós temos vivido no meio do grupo, da liderança, nós já lemos vários livros juntas, nós estamos crescendo, mas como começar essa primeira mensagem? E o despertar, eu fui estudar essas palavras, ver a etimologia de como nasceu,
E o despertar significa... Alguém sabe aqui o que significa despertar na etimologia? Nós estamos tão habituadas a pensar no despertar pela manhã, não é? Só que despertar é muito mais do que isso. Despertar é erguer-se, é levantar-se, é tirar algo que você não está consciente de dentro de si, algo que está amortecido, adormecido. Então, hoje, você vai tirar algo de você que está adormecido. Não sei se é um sonho, não sei se é a vontade de trabalhar, não sei se é uma visão, não sei se é resgatar, de repente, até o seu lado profissional mesmo, questões pessoais, questões relacionais, questões emocionais. Então, você vai ser despertado para algo aqui hoje. E que esse despertar traga mudança. Porque não adianta nada nós sairmos de um lugar cheio de informações se nós não transformamos essas informações em prática. Quantas vezes, né, Aline, nós já fomos em congressos e nós anotamos, fala, gente, foi maravilhoso. Chega no dia seguinte, a gente não consegue colocar em prática nada daquilo e fica mais uma pasta na nossa prateleira ali de um evento. Então, eu quero começar falando isso. Não é só uma imersão. Tem algo mais. E esse algo a mais pode ser diferente, de repente, para o marido e para a mulher. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com pessoas muito queridas para mim. Também quero honrar meu marido, o Danilo, que também é difícil falar dele sem me emocionar. É meu amor, e também é a pessoa que me apoia, e, enfim, muitas coisas boas. Não seria possível eu estar aqui se você não estivesse ao meu lado e me impulsionando. Toda hora ele me impulsiona, toda hora ele me fortalece, toda hora. Eu nunca vi uma pessoa para impulsionar melhor do que ele. E eu me emociono porque isso não é sobre a construção da Amanda, isso não é sobre um título, sobre um diploma, mas é sobre pessoas. E quando nós falamos de pessoas, nós precisamos de pessoas. Quantas pessoas eu já conheci, né, Alciomar, na área acadêmica, e às vezes a gente fica distante, tem até uma certa vaidade, por conta de um título, doutorado, por conta de um título, né, pós-doc. E você vai nesse congresso, tem muita informação, às vezes, mas existe um vazio na relação. E nós somos seres relacionais, que precisamos uns dos outros. Ela olhando para mim e fazendo assim, que está entendendo, está me fortalecendo. E é isso que eu agradeço a Deus, pelo Danilo, por esse apoio, e também pela minha mãe e meu pai, e meu irmão, que estão aqui também. E eu quero honrá-los e agradecer, que são a minha base. Vamos começar, então. Esse despertar agora... O que significa despertar? Vocês já sabem. Erguer-se, levantar-se. Líder. O que significa líder? Aquele que conduz. Mas antes, o conceito de liderança ele mudou com o tempo. Antes... Pode aumentar um pouco a temperatura do ar? Só um pouquinho, por favor. Alguém mais? Não? Com frio, só eu? Obrigada. Sempre tem a turma do frio, a turma do calor, né? Então, liderar, gente, para a gente focar aqui. Liderar, liderança. O que significa a palavra líder? Aquele que conduz, aquele que guia. No entanto, eu quero falar para vocês que esse conceito antes era utilizado apenas para as autoridades. Então, por exemplo, o apóstolo L tem ele é uma autoridade. Então, ele seria um líder aqui, representando essa autoridade. Os líderes eram chamados de líderes nas questões militares também. Então, um líder militar, um líder do governo, do parlamento. Mas esse conceito ele foi transformado para aquele que inspira, aquele que influencia, porque tem uma visão maior, porque tem um propósito maior. Quando eu falo de aquele que influencia com um propósito, aquele que influencia com uma visão, a gente está falando de uma liderança que não é uma liderança que começa com um cargo, que começa por aquilo que é um título, né? Então, vamos supor, qual que é o seu nome?
O Marcelo. O Marcelo, vamos supor que ele trabalha na operação no meio corporativo e ele é chamado para quê, Cibele? Para um título de estrategista. Mas como que eu posso? Qual que seria de repente um diretor? O Marcelo vai para gerente. Então aí o Marcelo seria um líder, né? Um gerente. E a questão é o seguinte: agora não mais. Agora não é só por título ou cargo. Marcelo, ele é líder aonde ele influencia. Ele é líder da sua casa, ele é líder da sua família, ele é líder dos seus filhos. Ele é líder também do grupo que ele está gerenciando. Então, se nós formos olhar para a nossa própria vida, o primeiro lugar que nós temos que ser líderes, conduzir, tem a ver com nós mesmos. Líder do nosso corpo, líder da nossa alma, líder, entre aspas, do nosso espírito. No sentido de eu faço com eles aquilo que eu quero, né? E aí isso já começa a nos provocar. Estou vendo até algumas pessoas fazendo. Porque a gente sabe que, na verdade, nós não é tão fácil assim dominar a si próprio. Mas essa visão ela é muito importante para que a gente saiba que nós não podemos culpar os outros e as situações. Que nós temos uma responsabilidade sobre nós mesmos. E essa responsabilidade muda toda a nossa visão com aquilo que a gente faz, certo? Porque, se então Marcelo falar para outra pessoa, olha, eu não faço isso porque você também não está fazendo. E muitas vezes é mais fácil transferir a culpa, né, para o governo, para as autoridades. E nesse ponto vocês já vão pensando sobre a história de vocês. Não podemos transferir. É porque eu moro nesse país. É porque o Brasil está uma bagunça. É porque o meu marido não faz isso. Porque minha filha não faz isso. Mas minha esposa não faz isso. O que nós estamos fazendo como líderes de nós mesmos? Então, essa palavra líder, e aí, um conceito, para a gente fechar aqui esse despertar do líder integral, muito importante, que fecha mesmo, completa, que é o integral. Quando nós falamos de integral, o que é isso? O integral é a parte mais pura, né? Se você for ver um alimento integral, ele é mais puro, por ele não passar por tantos processos. E o integral ele tem um significado no latim, outro no grego, outro no hebraico. E é interessante que, quando a gente junta isso, o significado de integral ele é completude. Ele é maturidade. E ele é íntegro. Então, nós estamos falando de pessoas coerentes, que falam aquilo que fazem, que têm consistência. E tudo que eu estou falando aqui hoje, gente, eu sei que só num slide aqui já tem 3 informações, né, em relação à etimologia, à origem da palavra, mas não é para que vocês se sentem culpados ou mal ou o que está faltando, mas é para que vocês sejam ativados, despertados, para pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar, para chegar mais perto desse lugar onde eu lidero a mim mesmo com integralidade. Porque, às vezes, nós temos uma dificuldade de ser verdadeiros conosco. Né? Aí já fala a Amanda, psicóloga. Às vezes, a gente tem dificuldade de encarar o que realmente está lá dentro. E aí eu vou usar um ponto que é de todo o coração, isso faz a diferença. Quando a gente fala de verdade, de todo o coração, você não precisa ser uma pessoa diferente em vários lugares. Quando você é íntegro, quando você é autêntico, quando você é verdadeiro. E aí, como que nós estamos em relação ao nosso cenário atual no mundo? Porque também ninguém vive essa verdade
se não for no mundo atual, certo? Não adianta a gente andar aqui com uma linguagem completamente da época medieval, com roupas daquele tempo. Não, nós estamos vivendo hoje. E eu quero trazer esse cenário para o hoje, porque os nossos desafios são não só internos, mas o nosso desafio, eles são externos também. E como que é chamado o nosso mundo hoje? Bunny e Tuna. Não sei se vocês conhecem esses conceitos, mas são 3 modelos que existem para o nosso mundo de hoje. Antes era chamado de VUCA. O que é isso, Amanda? VUCA, Tuna, Bunny. VUCA nasceu depois da Guerra Fria. E o que significa isso? Volátil, é um termo em inglês, tá? Já vou falando traduzido. Volátil. Instável, complexo e ambíguo. Nós vivemos num mundo volátil. Nós vivemos num mundo inconstante, instável, complexo, ambíguo. E depois, 2016, 2017, 2018, nasceram esses 2 outros conceitos que tem aí na apostila de vocês, para quem está acompanhando. E eles são muito parecidos, na verdade, para dizer que nós estamos numa instabilidade e numa aceleração muito grande, onde tudo é muito rápido, instável, complexo. Ou seja, vocês acham que isso tem aumentado o número de transtornos? Com certeza, né? Alguém tem dúvida que isso traz esgotamento, cansaço? Porque uma das coisas que eu mais ouço, e, na verdade, até estava repetindo isso há um tempo atrás e me corrigi. Ai, como eu estou cansada. Ai, estou cansada. Ai, estou cansada. Só eu? Ou alguém também repete isso? Eu me corrigi porque eu falei assim, como eu tenho falado isso, gente? Mas é o excesso de informação, o excesso de cobrança. E você tem que ser uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa mãe. E são tantos malabares, uma boa empresária, empreendedora. E precisa, e precisa, e precisa, e precisa. E quando que nós respiramos, né? Então, esses conceitos é o nosso mundo atual. E isso muda a forma que nós nos comportamos. O que vocês acham? Influencia na forma que nós vivemos essa aceleração? Sem dúvida, né? E existe um outro termo aí, que é a nova economia, que não é um termo tão recente, mas é um tema muito importante. Por quê? Porque essas transformações, né, Bruno, Mário, transformações digitais. E aí eu fui estudar um pouquinho, eu não sabia. A IA já existia há muito tempo. Olha os 2 aqui. Só que, em 2023, foi essa generativa, no sentido de você poder utilizar a inteligência artificial para criar. E é isso um divisor de águas. Então, gente, eu não sei se vocês são da mesma época do que eu. 1990, começaram os computadores. Logo depois, em 2000, né, logo depois não, né, 10 anos, é que agora não faz tanta diferença assim, de 10 em 10. Em 2000, o que aconteceu? Redes sociais, início das redes sociais. 2020, pandemia. Tudo isso fez com que acelerasse muito a tecnologia de informação. E esse crescimento, ele muda ou não muda a forma da gente se comportar? Em tudo, né? Porque agora você não basta ser uma boa profissional. Você tem que ir lá, eu esqueço direto, tirar foto, pensar no vídeo, pensar no filme. Né, Amanda? Cadê a Amanda Veras? Amanda... Tem que pensar em tudo. Você tem que estar, parece uma outra cobrança. Se você, por exemplo, Aline, uma profissional maravilhosa, psicóloga, trabalha com finanças, neuropsicologia, se ela não tiver lá, Aline, qual que é o seu Instagram? Para a pessoa conhecer mais. Virou um código isso, mundial.
E isso muda ou não muda? Muda, sim, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E a ansiedade, né, que é um ponto que, hoje em dia, a gente tem visto muitas pessoas adoecerem por conta da ansiedade, transtornos que são evitáveis. Isso tem acontecido com crianças, com adolescentes, e está tão comum. Mas por quê? Nós temos todo um cenário que influencia. Então, o que eu quero dizer para você também, a gente precisa também normalizar algumas questões. Porque, às vezes, não é porque eu sou um gerente, não é porque eu sou uma psicóloga, né, de formação, não é porque eu sou uma empresária e tenho 100 lojas, não é porque eu sou um apóstolo, não é porque eu sou um marido, que eu não posso sentir ansiedade, que eu não posso sentir raiva, tristeza, alegria. A gente tem que normalizar um pouco isso, porque muitas pessoas estão com crises de ansiedade, têm crises, eu nem ia falar isso aqui, mas, às vezes, acha que não precisa de uma ajuda. Às vezes, precisa, sim, e nós precisamos uns dos outros. Nós começamos a falar sobre isso. Nós precisamos, está tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Para a gente acompanhar tudo isso, mexe. Não tem como não mexer, nós somos humanos. Então, às vezes, a gente precisa, sim, ir a um profissional, e depois a Camila vai trazer um pouco mais sobre saúde mental, o Bruno e o Mari vão trazer um hot seat sobre inteligência artificial. Não quero ficar nesse tema, me estender muito, porque tem muitas questões para falar. Mas como que o líder, né, ele consegue lidar com tudo isso? Porque o líder é aquele que tem uma maior responsabilidade. Certo? Se você é líder da sua casa e você deixa de limpar a sua casa, deixa de fazer ali pelo menos o básico que precisa ser feito, rapidinho vai acontecer várias coisas, né? Vão acontecer várias coisas. Você vai se culpar, a outra pessoa vai te culpar, os seus filhos vão sentir, enfim. Então, quando um líder está à frente de algo, ele tem uma responsabilidade maior. E essa responsabilidade, para um líder de algo, para trazer essa tecnologia, para trazer tudo isso que está acontecendo no mundo, é uma sobrecarga enorme. Não é? De cuidar de tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer na nossa vida pessoal, mais profissional, e agora ser um líder transformacional, que é o 5.0, que é o líder mais esperado para a contratação, que é aquele líder que ele está sempre buscando inovações, que ele está sempre buscando, a Cibele trabalha com isso, é compliance de uma empresa, está sempre buscando tudo de informação, ver se está conforme, né, se tudo está tendo um bom andamento. A hipervigilância é um dos pontos, né, que hoje em dia a gente trabalha muito, porque as pessoas elas estão muito aceleradas. E quem trabalha com tecnologia, às vezes, mais acelerado ainda, porque está num ritmo que o cérebro está muito rápido, está muito rápido. Então, eu quero trazer aqui algo sobre a liderança, para que vocês percebam que, independente dessa imersão de hoje, o conceito de liderança ele muda. Ele é muito dinâmico, ele muda conforme o tempo, ele muda conforme o líder que está falando esse conselho, e ele muda também conforme as estações, né, em relação ao que aquela pessoa está vivendo. Então, por exemplo, aqui o Jack Welch foi o maior CEO do século XX, e, para ele, um conceito de liderança tinha a ver com desenvolvimento pessoal. Então, ele traz de conceito de liderança que, antes de um líder ser líder, o crescimento é sobre ele mesmo. Depois que ele se torna um líder, o crescimento é sobre o crescimento dos outros. Então, o foco dele era desenvolver pessoas. Né? E aqui, a Indra Nooyi já é um outro foco, é um foco mais relacionado à empatia relacional,
o conceito que ela tem de liderança. E a Arianna Huffington, não sei se vocês conhecem, essas líderes elas são mais atuais, né? E ela fala muito sobre a questão de empatia e do cuidado consigo mesmo, que um líder precisa se cuidar para cuidar dos outros. Então, são conceitos diferentes. Se eu falar, por exemplo, Steve Jobs, né, é outro conceito. Então, depende. Se eu falar, por exemplo, Soraya, o que é um conceito de liderança? Ela pode trazer um conceito. De repente, eu falar Simone, para você que trabalha em outra área, o que é um conceito de liderança? Ela traz, né, lá na Fazenda, por exemplo, ela vai trazer um conceito diferente, né? Se eu for falar aqui, Marcelo, qual que é o conceito de liderança? Ele vai trazer apóstolo. Qual que é o conceito de liderança? Então, cada um, Cibele, qual que é o conceito? Então, influencia muito de onde você fala desse conceito de liderança. E aqui, gente, eu vou passar um vídeo para vocês sobre uma pessoa que está se tornando líder na modernidade. Para vocês darem uma olhada e a gente conversar. Tem como apagar um pouco a luz e o som? Tá bom para passar o vídeo? Pode? Ele tem legenda, não se preocupa, porque é um pouco rápido, mas o que vocês conseguirem pegar. O que vocês perceberam? Ela está fazendo pouco? E por que eu trouxe esse vídeo? Quem me passou esse vídeo foi a doutora Ilma. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque é um pouco assustador, não é? Tudo bem que ela está sendo treinada, a Leonor, para ser rainha da Espanha. Rainha é um outro critério. No entanto, cada vez, você não sente isso? Que você tem que fazer mais e mais e mais? Antigamente era necessário só a graduação, já. Que orgulho. Agora não, você nem termina a graduação. O que você vai fazer de pós, e mestrado, e doutorado, e depois você vai para onde? Vai estudar fora? Não sei o quê. Então, assim, está uma aceleração, uma exigência tão grande que parece que nada é suficiente. Ela fala não sei quantos idiomas, ela está fazendo tudo isso. Então, assim, e a juventude hoje? Parece que já nascem falando, né? Parecem que já nascem com o celular na mão. Veja minha sobrinha, fala, meu Deus, como é rápido, aquele dedinho e já está ali, sabe mais do que. Mas o ponto é esse: nós, na liderança integral, não temos concorrência. Porque tem um lugar reservado para cada um de nós. Porque se eu quiser ser um líder comum, eu tenho muitas concorrências. Se eu quiser ser um líder integral, eu vou ser aquilo que eu nasci para ser. E há uma diferença muito grande, porque quando eu sou aquilo que eu nasci para ser, tem espaço para mim.
Eu não preciso ficar me incomodando com o que o concorrente está colocando na loja, com o que está acontecendo lá na fazenda do vizinho, com o que está acontecendo na empresa. Então, quando eu sou uma pessoa que eu estou no lugar certo, fazendo aquilo que veio em mim, no meu DNA, de potencial, de habilidade, de dom, eu fluo. Eu fluo, eu sou diferenciada nesse lugar. Eu falo com autoridade. Eu falo e faço de uma forma leve, não é pesado. Então, o seu Mar está lá operando no hospital, ele flui. A Amanda Veras está lá falando no VOP, ela flui, porque é o lugar que ela precisa estar. É fazendo aquilo. Eu falo que a pessoa mais rápida que trabalha comigo é a Amanda Veras. É pá, pá, muito rápida. Aí tem outras pessoas, têm outras características. A Camila é focada, ela é foco total, ela me traz para o foco. A Flávia amorosa é uma outra dinâmica ali, são questões, são pontos diferentes, mas quando nós estamos nessa área de convergência, que é essa área que une o propósito e o trabalho, nós fluímos. E nós fazemos diferença, porque nós transbordamos, é verdadeiro, é fácil. E parece até, né, eu acho que quase uma utopia, não é? Quando a gente fala disso, às vezes parece que não é possível isso. E eu não concordo, estou falando aqui, mas eu não concordo. Eu acho uma frase mentirosa quando fala assim: faça o que você gosta e nunca mais você vai trabalhar, algo assim, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais você terá um trabalho. Não, isso é mentira, porque mesmo no trabalho, tudo aquilo que a gente faz, tem as coisas que a gente não gosta, tem as intercorrências, né? Então, assim, todo trabalho tem um esforço, é árduo, mas você tem algo especial no teu DNA. E descobrir isso te dá combustível para a vida. Vê a doutora Ilma. Doutora Ilma é um combustível, não é? E o combustível dela é muito bom, porque ela flui na área que ela foi chamada. Para a gente, é uma referência, fluir na área que você foi chamada. E quanto mais jovem, Nicole, você descobrir isso, que acho que é a mais jovem da classe, da turma aqui hoje, quanto mais jovem você descobrir isso, melhor, porque a sua vida vai fluir com mais leveza. Não é pesado, não é cansativo, não é chato, não é aquela coisa que tenho que ir, né? Tenho que fazer isso mais um dia. E eu vejo... Pode não, desculpa. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ficando à vontade, gente, aí eu... Isso aqui, tudo que nós falamos até agora, traz para a gente esse quadro de esgotamento do líder atual, né? E esses dados eles foram divulgados em 2024, e aqui a gente tem o Brasil como o segundo país de burnout, né, com um número maior de burnout, e o ponto olha, numa década, o que acontece com esse gráfico? Eu nem sei mais se o Brasil já é o primeiro, depois a Camila até me corrige aqui, porque aumentaram quase 1000% em uma década. Aí você pode falar, mas, Amanda, não existia burnout em 2014. Na verdade, eu posso falar como psicóloga, até hoje, não existe um diagnóstico no DSM, né, 5 revisado para transtorno de burnout. Não existe ainda. Mas eles estão revendo isso porque o número de esgotamento está crescendo demais. O número de esgotamento está fazendo com que as pessoas adoeçam emocionalmente. E esse é um ponto, gente, que não dá para falar, porque a exigência para um líder é muito grande. E o emocional, como fica? Acompanha isso? De que forma? Até um ponto vai acompanhando, mas tem um ponto que a gente já... está indo para um lugar, dá um branco. Né? Para onde eu ia mesmo? E algumas pessoas se sentem, né, sem vontade de sair da cama, sem vontade de trabalhar. E isso tem muito a ver com esse esgotamento. Bom, e agora eu cheguei num ponto que é um ponto muito importante, que é esse chamado para a liderança integral. Todos nós fomos chamados para liderar.
Então, eu quero desmistificar, tirar aqui o peso dessa palavra liderança. Todos nós fomos chamados para liderar em alguma esfera. E, principalmente, naquilo que nós fazemos. Por exemplo, qual é o teu nome mesmo? A Leila. Leila está fazendo ali as anotações dela. Ela está liderando. Pode parecer uma coisa pequena, mas ela está deixando a impressão dela naquilo que ela está fazendo. Se ela quiser só desenhar, ou seja, ela faz o que ela quer com a folha dela. E isso, nós precisamos liderar o nosso comportamento. A única coisa na vida que nós precisamos liderar o tempo todo tem a ver com as nossas ações, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Isso é com o nosso comportamento. Então, e o nosso comportamento, ele transparece aquilo que está dentro. Por isso que a gente fala, na liderança integral, é um líder de dentro para fora. É um líder que, como John Maxwell fala, as pessoas compram o líder antes de comprar a visão. Antes de comprar a visão de qualquer coisa, antes de comprar a marca, as pessoas compram um líder. Esse líder é verdadeiro? Quem que está indo? O que ele faz na vida? Não é só o que está escrito, as pessoas compram o líder. E aqui eu quero deixar um ponto que marca muito um líder atual, que é o que nós hoje podemos colocar em prática na vida, para que nós possamos ser um líder com foco, no meio de tantas distrações. E a gente chegou numa parte muito prática. Se você quiser tirar uma foto desse slide, porque você vai ter que olhar para ele várias vezes durante a semana, talvez um mês, eu faço isso. Porque nós devemos deixar para trás o que não podemos fazer, que está ali, não podemos fazer. E nós precisamos colocar à frente o que podemos fazer. O que é isso? Com essa aceleração, às vezes a gente acha que pode fazer tudo. Você já colocou lá 20 itens para fazer no dia e fez 2? Só comigo aconteceu isso? Então, nós precisamos colocar menos. O que realmente você pode fazer dentro da sua realidade? O que você pode fazer? Hoje eu não estou muito bem, estou com dor de cabeça, não estou bem hoje, eu só vou fazer uma coisa que eu não posso deixar de fazer e que depende de mim. O que eu posso fazer? Essa questão da gente desgastar muito o nosso cérebro com coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que nós não podemos falar, a gente até vê no outro o defeito, mas não é o momento, não é. Então, por que você vai ficar falando assim, mas esse homem não muda, mas não sei o quê, não sei o quê? Gente, isso é um desgaste para o cérebro que está queimando seus neurônios e não está te trazendo resultado. Então, nós temos que focar naquilo que podemos fazer, certo? Outro ponto, o medo, ele paralisa, e nós sabemos disso. E é interessante que, cada nova fase de crescimento, nós temos medo. O medo, ele é constante na vida do ser humano. Você vai fazer algo novo, por exemplo, eu estou 15 anos na área de psicologia, na área clínica e acadêmica. Só que, na área de liderança, eu sou nova. Dá um receio de falar disso? Dá. Eu estou falando para líderes. Toda nova fase de crescimento, eu tenho que enfrentar o medo para poder, cada vez mais, gerar segurança, confiança. Intensidade. Tem muitas pessoas que vivem perdidas por conta da intensidade. Às vezes, você coloca muita força, muita intensidade. Vou fazer tudo essa semana. Vou fazer tudo agora. E aí a pessoa fica em altos e baixos, porque dá uma queda emocional e a pessoa começa a ficar desgastada, como se fosse uma pilha mesmo, que acabasse ali a bateria. Aí, cadê essa pessoa? Na hora que você precisa dela, não está. Por quê? Ela sumiu. Ela gastou todo o combustível e ela não foi consistente. Quando a gente fala de liderança integral, a gente fala de consistência. Consistência, o que é isso? Posso contar com a Aline, posso contar com a Amanda, posso contar com a Simone, posso contar com a Natália, porque ela está lá. Venha o que vier.
Congresso difícil, congresso internacional, novas nações. Camila está lá, ela é consistente. Posso contar, a pessoa tem palavra, ela é coerente, ela é consistente, porque ela não vive na intensidade. Para mim, vale muito mais a pena pessoas consistentes do que intensas. Por mais que o intenso, ele muitas vezes aparece, ele não mantém. Ele fecha um grande negócio, mas foi só um no ano. O consistente fecha, né, Marina? O consistente, não é verdade? Marina trabalha com performance e vendas, né? E não é muito melhor você ter na sua equipe aquele que está lá em toda reunião, aquele que traz resultados consistentes, que a média é maior do que aquela intensa, uma vez e depois some? Hã? Voo de galinha, aprendi essa agora, voo de galinha. Boa. Reclamação, gente, todo mundo aqui sabe que é uma perca de tempo. No entanto, quando algo sai errado, qual que é a sua primeira atitude? Será que você está perdendo tempo ali para digerir aquela informação? Ou você está sendo rápido e falando assim, graças a Deus, se Deus permitiu que fosse assim, então é porque é o melhor. Não devo ficar, né? A gente tem imprevistos o tempo todo, intercorrências o tempo todo, mas reclamar é voltar e ficar ali num lugar do passado que já foi. E o último ponto que eu quero trazer, para mim, é o mais importante de todos. Isso aqui é revelado, vamos dizer assim. Quando ele gravou esse podcast que ele faz é em inglês, e eu aconselho vocês a ouvirem, só que a questão é, nem todo mundo entende inglês. Mas, assim, é um podcast muito bom, e ele fica 10 minutos falando, e realmente esses 10 minutos são ouro, né? Informações valiosas. Aqui, quem você foi, você tem que deixar para trás. Então, quem eu fui ontem... Amanda só psicóloga, clínica, Amanda... E eu estou falando aqui de título, mas é claro que a gente não... O que eu quero dizer não é só isso. Quem foi a Amanda como esposa? Quem foi a Amanda como filha de Deus? Quem foi a Amanda na classinha, infantil? Quem foi a Amanda na... Gente, deixar para trás quem foi. Por quê? Eu preciso colocar à frente quem eu estou me tornando. Eu preciso colocar à frente aquilo que me dá combustível para viver mais e melhor. Porque aquela pessoa lá, ela não vai existir mais. É quem eu sou hoje, é quem eu vou me tornar. Quem eu estou me tornando. Quem que você está se tornando? Quem que você está se tornando? Já parou para pensar nisso? Em relação a propósito, quem que eu estou me tornando? Eu estou me tornando uma filha mais próxima do meu pai. Eu estou me tornando uma esposa melhor para o meu marido. Eu estou me tornando uma líder integral. Eu estou me tornando uma psicóloga de nações. Eu estou me tornando uma líder melhor para o grupo que eu lidero. Eu estou me tornando uma amiga melhor. Então, quem eu estou me tornando? Focar nisso. E, para isso, é necessário a gente trocar o nosso mindset. O que é o mindset? É a mentalidade. E a Carol Dweck, ela fala sobre mindset, a psicologia do sucesso. Isso é um livro. E essa questão, gente, de mentalidade é por onde nós começamos. Para tudo, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Existe um mindset fixo que ela fala que as pessoas que acreditam que talento, inteligência são imutáveis, ou seja, ou você nasceu assim, ou você... nem adianta. Né? Então, essa pessoa ela evita desafios, vê erros como fracasso e desvaloriza o esforço. Tipo, para quê? Se eu não fiz esporte a vida toda, para que eu vou começar a fazer exercício? Para que eu vou começar a comer melhor? Fulana tem facilidade. Olha aí, a Soraya. Olha aí, já é dela isso. Só que não, esse mindset de crescimento acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas. Encara os desafios como oportunidades. Olha que precioso isso. Não quer dizer que não deu certo ontem, que não vai dar certo hoje. Vê erros como aprendizado e valoriza o esforço.
faz totalmente diferença. O livro todo dela, ela fica trazendo a mentalidade de pessoas que mudaram em relação àquilo que elas conquistaram. E aqui, eu acho que eu vou deixar para a segunda parte, essa por conta do horário. E eu vou fazer essa parte aqui, gente, que aí é a parte que nós vamos agir naquilo que nós precisamos agir, que é esse autogoverno. Sem isso, nada se sustenta. Sem esse autogoverno. Então, eu vou começar agora, aqui, a chamar para o Hot Seat, assim nós obedecemos o nosso cronograma, nosso horário, e deixa também esse gostinho da parte prática, porque agora a gente também já fica com uma queda ali, né, um soninho, né? Não é, eu sei, gente. Na maior parte das vezes eu estou sentada, tá? Não estou falando, eu estou sentada assistindo e ouvindo. Um ponto que eu quero que vocês prestem atenção agora é que nós vamos começar uma outra fase aqui. E essa fase tem a ver com o líder atual. Um líder atual, dificilmente ele vai sobreviver se ele não entender o mínimo de inteligência artificial. Eu falo isso porque com muito pesar, mas também com gosto, porque existe uma tecnologia ao nosso favor. Ela não está contra, ela está ao nosso favor. E nós podemos, gratuitamente, utilizá-las, minimizando o nosso tempo, minimizando o nosso esforço e trazendo para a gente um repertório maior de trabalho. Então, nós precisamos olhar para essa ferramenta. Por isso, né, eu quero... Deixa eu só pegar aqui uma parte muito importante. Receber aqui o Bruno Cunha, executivo com mais de 20 anos de experiência. Pode vir para cá, Bruno. Nas áreas de tecnologia e consultoria empresarial, atuando atualmente como chefe estratégico. Pode sentar, ficar à vontade. Especialista em inteligência artificial. Então, para trazer esse bate-papo sobre inteligência artificial, o líder na era da inteligência artificial. Eu nem falei o teu currículo todo, que é grande aqui. Mas essa parte da inteligência artificial. E o Mário é jornalista publicitário, formado pela ESPM, com especialização em marketing. Olha só, editorial, político, teologia, produção editorial. Fora isso, o Mário tem muito conhecimento na área da comunicação e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, um objetivo do Hot Seat, o que significa Hot Seat? Cadeira quente, cadeira quente. Um dos objetivos é a gente fazer algo muito descontraído, ou seja, perguntas e respostas. Nós temos aqui 2 especialistas nessa área, e eu quero pedir para vocês pensarem numa pergunta que seria interessante vocês... E fácil, olha aí. Boa, Bruno. E eu já tenho aqui, mas eu quero perguntar para vocês. Alguém aí quer começar? Pode ser uma pergunta bem simples, bem fácil, ou uma pergunta mais complexa. Eu posso começar aqui. E aí, gente? Olha, então eu vou começar e vocês vão sentindo o clima, eu tenho certeza que vocês vão se soltando aos poucos. Aqui, ó. Como você enxerga o impacto da inteligência artificial nas tomadas de decisões de um líder hoje? Aí eu vou começar aqui. Vamos lá. Essa dá para devagarzinho, né? Acho que esse é bem interessante, né? Porque a inteligência artificial, como a Amanda comentou, ela já está lá atrás, não é? Desde 1956 foi cunhado esse termo de inteligência artificial. E de lá para cá ela vem sendo trabalhada em laboratórios. Que bom que chegou para a gente agora e a gente está bebendo dessa fonte. Na liderança,
Eu acho que a inteligência artificial ela amplia a capacidade humana. Acho que esse é o negócio. Quem vai apertar o botão é você. Mas ela vai te ajudar a buscar tanta informação nesse mundo de ciclo sem fim que a gente vive hoje, que aí você vai conseguir parar, entender, tomar decisão com base em insights que a inteligência artificial traz para a gente. A inteligência artificial é como se fosse um grande cérebro digital. E ela está olhando para dados, ela está olhando para informação o tempo inteiro, com bilhões de parâmetros. Então, quando você faz uma pergunta inteligente e ela traz aquela resposta para você, minimamente o que você precisa fazer não é, nossa, é tudo verdade, e vá lá e publica aquilo. Pensamento crítico é algo extremamente importante para que, então, possa exercer o papel ali do líder, o papel ali de uma pessoa que está numa posição que tem outros ali observando. Então, faz muito sentido esse pensamento crítico e esse segmento aí de análise aí das informações que a inteligência artificial traz para a gente para tomar de decisão. Bom dia, gente. Eu sou viciado em tecnologia. Bom, eu confesso para vocês que eu não consigo mais tocar a minha vida sem duas coisas: WhatsApp e agente de inteligência artificial. Não consigo mais, não dá mais. E tem uma coisa muito interessante acontecendo agora, que é o seguinte. Pela primeira vez na história dos booms tecnológicos, os mais experientes vão comandar os processos. Os líderes vão comandar os processos, exatamente por conta do que você falou. Boas perguntas vão gerar boas respostas. Boas formulações vão gerar boas respostas. Uma coisa importante sobre a história da inteligência artificial. Você sabe por que a inteligência artificial explodiu de 2022 para cá? Sabe? Porque ela era chat. Porque ela começou a ser colaborativa. Quando você começou a injetar conhecimento nela, ela se abriu. E, algoritmicamente falando, ela explodiu. Porque ela já existia, né? De maneira... por exemplo, a primeira vacina da Covid foi elaborada a partir de processos computacionais por inteligência artificial, e a gente vai depois falar de computação quântica, mas foi nesse movimento. Então, a explosão desse serviço, desse recurso, surgiu a partir disso. Então, eu acho, sim, que agora, a gente pilotando a máquina de maneira eficaz, sendo nós líderes, sabendo o que a gente quer, né? E talvez a inteligência artificial refine os nossos propósitos, né? Afina as nossas decisões, vai facilitar muito, 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 muito a nossa capacidade de liderar e tomar decisões. Excelente. E aí, vocês animaram com as perguntas? Ah, muito bem. Qual que é seu nome? Rosane, parabéns pela coragem. Nossa, mãe. Então, porque é algo que eu sempre converso com a minha equipe. E é uma dúvida que a gente tem lá no nosso trabalho. Então, eu escrevi aqui, basicamente, se ficar confusa, aí vocês falam, a pergunta está confusa, tá? Mas qual é a minha dúvida? Se a inteligência artificial ela pode diminuir a pesquisa da leitura sem o direcionamento da inteligência artificial, que traz várias informações já compiladas. Porque eu sou da época, eu sou jovem, certo? Mas eu sou da época que, quando eu estudei na UFES, a gente ficava naquelas cabines. Eu não sei quantos aqui, né, lembram dessa época. A gente ficava nas cabines e a gente tinha que ler a gente lia várias coisas, nós íamos compilando aquelas várias coisas que nós líamos, e ali a gente ia chegando a determinadas conclusões até a gente formar alguns conceitos. E, quando a gente faz uma pesquisa com a inteligência artificial sobre um assunto, então ela já traz vários conceitos compilados. Então, aquela leitura que a gente desenvolvia para que a gente
nós mesmos formássemos as compilações, a inteligência artificial muito ajuda, traz um dinamismo, mas isso também pode trazer esse prejuízo da leitura, que a própria pessoa venha compilar o conhecimento? Nossa, ficou muito grande a pergunta. Não, boa. Excelente pergunta. Se eu tivesse um brinde, eu te dava um brinde. Algo tão interessante beleza, ganhou um brinde, hein? Algo interessante vou parar de... Desculpa. A gente tem que ter muito cuidado com o enviesamento das informações, né? Esse que é a grande preocupação que a gente tem que ter quando a gente está conversando com a inteligência artificial. Porque antigamente, né, está ali, a gente tinha que ler, ou pedir para um amigo mais inteligente o resumo dele para a gente poder dar uma lida, né? Só que a gente tinha que ler. Hoje, eu tenho um filho de 15 anos, ele fala, botei o resumo lá, já trouxe as informações para mim, se fossem suficientes. Eu falei, cara, você tem que minimamente dar uma lida. É legal você ler. Aí ele, não, vou dar uma lida. Porque hoje está muito fácil para a gente. E a gente gosta muito das coisas fáceis. É por isso que a tecnologia, a gente é apaixonado por tecnologia, porque ela traz facilidade, né? Ela traz facilidade para a gente. E aí, quando a gente para, e aí agora vem tudo de uma forma mastigada, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o que eu comentei anteriormente, com um enviesamento. Por isso que é tão importante a gente fazer perguntas em cima de perguntas, e aí vai o que o Mário trouxe. Para fazer pergunta, a gente precisa ter pensamento crítico. Para ter pensamento crítico, a gente precisa de leitura. Então, para a gente poder, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende as entranhas do português. E aí, então, a gente vai conseguir fazer perguntas mais inteligentes. Quanto mais perguntas inteligentes a gente faz, mais a gente aprende com o retorno que a inteligência artificial traz para a gente. Então, a arte da escrita de um prompt, todo mundo sabe o que é prompt? Ou alguém, beleza? Prompt. Tá, prompt não tem aquela entrada quando você vai conversar com o chat, faz a sua perguntinha, ali é chamado de prompt. Então, o local onde você escreve a sua pergunta, o seu prompt, ele precisa ser tão bem estruturado para que a inteligência artificial, com base em bilhões de parâmetros, traga algo que vai fazer sentido para você naquele momento. Tem um momento também, porque, de repente, você pegou um livro, leu, interessante, mas só que você quer um determinado assunto. Então, você vai fazer uma pergunta para aquele determinado assunto. Aí ela vai trazer informação. Aí você vai perguntar de novo. Aí você vai perguntar de novo. Aí você vai perguntar de novo, até ela te dar uma informação e falar, isso aqui faz sentido. E aí, uma vez eu vi algo escrito que eu achei super interessante, e falei assim, você nunca vai entender se a informação que a inteligência artificial está trazendo é de um nível de um PhD, se você não for PhD. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, justamente para não passar inverdades para frente. Aí a mente. Ela só não erra, ela mente também. Porque pensem o seguinte, a gente tem hoje aproximadamente 4 bilhões de pessoas utilizando inteligência artificial. 4 bilhões de pessoas. Tá? Pensem que, se a gente analisar a curva cultural, né, a gente vai pegar aí 10% desses 4 bilhões tem um nivelamento cultural mínimo. Os outros 90% estão perguntando coisas aleatórias. Ok? Ou pior ainda, perguntas que não fazem sentido. Eu acho que, se eu fosse uma IA, eu entraria em depressão. Porque, imagina as coisas que se perguntam lá. Né? Mas, tanto que as várias modelagens de IA estão se preparando exatamente para corrigir isso. Então, é um processo muito complexo. Eu vou colocar um componente importante, que é o seguinte, a gente tem uma geração aí, né, muito complexa. Né? A geração Z é uma geração muito complexa. Né? Se a gente roubava na escola, digamos assim, pegava o trabalho do colega, tal, hoje é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Lá na nossa empresa, a gente criou um agente de inteligência artificial para poder descobrir se aquilo foi feito por IA ou não, porque a IA tem os sotaques dela. Né?
o GPT tem o sotaque dele, e o sotaque está na codificação, tá, gente? Olha só, hein? A Microsoft tem, o Claude tem, o Gemini tem. Então, tem os seus sotaques. Então, a gente descobre. Então, respondendo bem a sua pergunta, tentando responder a sua pergunta, eu acho que eu tenho aplicado na minha vida pessoal o seguinte: antes de sentar, e aí é um exercício bem rápido, mas antes de sentar para fazer alguma pesquisa profunda no meu trabalho, eu faço, às vezes eu aplico algumas metodologias antigas, o 5W2H, né? O que eu preciso saber, né? Eu preciso saber quando, onde, quanto, por quê, né? Quanto custa, para onde vai, porque aí eu construo um modelo mental, né? Que eu faço uma boa usabilidade daquilo, e aquilo me faz crescer. Eu me lembro que, uma vez por ano, eu faço o planejamento estratégico da nossa operação lá. E eu tenho um amigo que é especialista em planejamento, e a orientação dele é o seguinte: olha, bota no papel tudo que você quer fazer durante o ano. Aí, beleza, bota no papel, faço um arrazoado básico e deixo o grosso do planejamento lá. Aí, ele vai para a reunião comigo e pergunta: isso aqui é assim, por quê? Por quê? Por quê? Porque no final da reunião, sabe o que eu faço? Joguei metade das coisas fora, porque não faz sentido. É mais ou menos a mesma coisa que a IA pode fazer pela gente. Tem que fazer sentido, né? A IA não é inteligente. Eu acho que nem devia chamar inteligência artificial, né? Ela tem uma grande base de informações fornecidas por nós, que nos ajuda a, pilotando-a, tomar melhores decisões. Então, assim, vai diminuir? Já diminuiu, né? O Brasil tem 7% de leitores, 7% da população brasileira lê alguma coisa, né? Isso é um absurdo. Comparado com a Argentina, 21% da população lê alguma coisa, né? Então, a gente está no sal já, né? Então, isso vai diminuir mais, né? Então, a gente tem um desafio de educar as pessoas a promptar melhor, né? Tem até engenheiro de prompt hoje em dia, né? Então, a usar a inteligência artificial para nos ajudar melhor. Agora, com certeza, quem não sabe comandar a máquina vai perder. Nos meus times de trabalho, eu tenho feito um investimento muito grande para ensiná-los a pensar que comande melhor, que você vai ter resultados melhores na sua vida em todas as áreas. Penso assim. Excelente, excelente explicação, porque, claro, olha, que bom. Excelente explicação, né? Nada substitui o refletir humano, né? Então, é o humano que domina a informação, não é? E aí, muito obrigada. Uma pergunta aqui, eu vou levar o microfone. Bom dia, meu nome é Faustino. É curioso, né? Bem na sequência do que ela comentou, eu estava tentando elaborar a pergunta e acho que ela já falou bem na direção e ele acabou de completar. E aí eu vou fazer um questionamento para todos nós que estamos aqui, né, numa reunião de liderança integral. E está bem claro, né? Para o mundo do trabalho, do corporativo, é isso que o Mário acabou de falar, nós temos que treinar as equipes a usar a ferramenta. Mas a preocupação da liderança, se realmente nós somos líderes, né, é como incluir esses 90 e poucos % que estão à margem, né? Porque a velocidade, né, da inteligência artificial é avassaladora, né? Hoje já tem molecada usando e tal, e aqueles que nem sabem direito o que é, e alguns, e as empresas mais do que nunca, porque sempre são a vanguarda, né, da necessidade de acelerar os processos e melhorar as decisões. Mas eu fico pensando, num país como o nosso, ainda muito atrasado, né, vamos ser realistas, né, pobre em educação, pobre numa série de coisas,
como que a gente vai contribuir como líderes para incluir essas pessoas que não têm a mínima ideia ainda, né? E para não deixar acontecer o que a colega ali falou, que é uma preocupação, né? Cada vez mais pessoas menos preparadas, né? Tem vaga sobrando, né? De posto de trabalho, porque não tem pessoas qualificadas minimamente. A pessoa não sabe escrever uma linha, a pessoa não sabe falar uma frase completa, com concordância. Então, e a tecnologia artificial? Como? Não sabe olhar um relógio. Então, quer dizer, por um lado, nós temos uma coisa disparada lá na frente, última geração, tecnologia de tudo, e, por outro, pessoas que não estão sabendo o mínimo, né? Então, eu acho que é um alerta, né, para todos nós. Não é fácil, porque vivemos num país que é muito desafiador, mas alguém tem que pensar nessa grande massa que está ficando à margem, né? Não está todo mundo. É um assunto do cotidiano, todo mundo envolvido, mas tem uma massa de jovens, adultos, crianças que vão ficar, né, para trás. E aí o líder precisa entrar para começar, talvez leve 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos, mas para a gente conseguir, talvez, chegar mais perto, né, dos nossos vizinhos aí que a gente critica tanto, né? Muito bem, Faustino, é uma reflexão muito profunda. Eu vou deixar para vocês dois agora responderem, e aí eu vou precisar finalizar já essa parte para nós irmos para as finanças. Mesmo, porque é muito bom esse assunto, mas como é uma imersão, a gente precisa passar para o próximo tópico. Como Peter Drucker ele fala, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, assim, não adianta nada ter toda uma estratégia definida se a cultura não for gerada, né? E a cultura, para ela ser criada, ela tem alguns aspectos, e um dos aspectos importantes dela é o olhar, é o ver fazendo e o entender que aquilo faz sentido. É igual uma criança, né? Uma criança, não adianta nada você falar, não, que aqui não pode, não sei o que lá. Ela vê você fazendo e fala, opa, pode. Então, é cultura. Então, a gente tem que atingir a cultura. E, para a gente expandir e alcançar um todo, a gente tem que começar primeiro no nosso quadrado. Então, é dentro da nossa casa, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos vínculos de amizade, e aí isso vai expandindo. E para as pessoas começarem a usar, por exemplo, a inteligência artificial, elas precisam entender que aquilo vai trazer benefício. E, para mim, o melhor benefício que a inteligência artificial traz, depois pode falar, eu quero entender o seu também, é eu ter tempo para fazer outras coisas. Agora, o ponto importante é, quais são essas outras coisas? A gente tem que entender isso, porque a gente quer toda hora... Você comentou, nossa, eu não tenho tempo para nada, nossa, olha só, estou cansado, estou cansado. Ok, a ferramenta que a inteligência artificial traz para a gente, ela faz remir tempo. Né? Remir tempo porque os dias são maus. Então, a gente tem que parar e falar, opa, maravilha, agora eu tenho tempo, mas eu vou fazer esse tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? E aí entra aspecto cultural, porque se a gente não... exatamente, a gente não tiver ali aquela educação, a gente pode estar escrito tudo direitinho para fazer, mas a gente não vai fazer. Então, a cultura vai passo a passo até que seja impactado todos. E quando fala impactar todos é o quê? É o nosso transbordar. Então, quando a gente transborda, é quando a gente vai impactar o outro e aí sim trazer ele para o nosso lado. Como é que é seu nome? Faustino, eu tenho notícia triste para te dar. Vai piorar. Porque é o seguinte, primeiro que não é vontade dos nossos governantes que as coisas melhorem. Né? Quanto mais desinformada a população, mais manipulável ela é. Né? É verdade. A gente tem visto algumas evoluções, sim. Né? Talvez haja, sim, uma evolução por um comportamento autodidata, até porque a internet está chegando em todos os lugares, então as pessoas vão ter curiosidade e a própria informação vai ser oferecida para as pessoas, né? Seja qual for.
ela vai ser oferecida, então elas vão dispor dela. Então, não vai mudar. Essa questão é muito mais sociológica, eu acho, porque e isso vai criar cada vez mais a questão da cultura das castas mesmo, e isso vai criar patamares, exatamente, divisões e por aí afora. Então, assim, inevitável. Agora, algumas coisas para encerrar a minha participação, eu queria deixar algumas dicas para vocês, se for possível. Ótimo. Como usar a inteligência artificial, né? Por exemplo, o Bruno usa modelos diferentes dos meus, né? E eu trabalho com desenvolvimento já de agentes de inteligência artificial, né, para facilitar a vida do meu trabalho e da minha vida. Por exemplo, eu tenho um agente que eu criei que lê todos os dias de manhã 27 jornais no Brasil e me entrega, com base no que eu preciso saber, o que é mais importante. Então, ele eliminou uma necessidade de busca para mim, né? Porque eu estou fazendo um detox, inclusive. Eu aboli rede social da minha vida, porque eu fui analisar os números da minha vida e eu estava roubando 40 minutos do meu dia com rede social. Então, eu tirei. Ainda está bom, 40 minutos. Mas eu tirei 40 minutos da minha vida. E, assim, quem cuida da minha rede social hoje é meu time corporativamente e minha mulher quando quer fazer graça. Então, ela pega meu telefone e posta alguma coisa lá. Ponto. Pensando no uso qualificado das inteligências artificiais, a gente usa hoje de 2% a 5% do que ela pode fazer pela gente. Tá? Os modelos, eu uso hoje o GPT-5 e uso o Gemini 2.5. O Gemini deu um salto de uns dias para cá absurdo, né? Então, como a base de conhecimento do GPT é mais antiga, ele vai continuar sendo melhor, mas o Gemini vai passar. E aí eu queria dar uma dica para vocês, que eu faço parte de um grupo de sociólogos, que a gente se auto-mentoria. Somos 11 caras que conversamos entre si durante o mês. E a gente chegou a uma conclusão. A gente tem que se adaptar. Invista tempo agora, pessoal, em adaptação. Porque isso vai fazer toda a diferença, não daqui a um ano, não daqui a 10 anos, 5 anos. Pensem o seguinte, pensem em janeiro desse ano. Essa conversa era possível? Janeiro desse ano. Não. Então, vou dizer uma coisa para vocês. O crescimento da base de informações dos algoritmos, né, ela é exponencial. Em março do ano que vem, a base vai milionesimar. Uau. Então, a gente terá um desenvolvimento muito maior em 6 meses do que em 50 anos da base de informação global. Amazon, Google, né, as empresas do Elon Musk, a OpenAI, estão todas focadas nisso. E o grito mais forte disso que vai acontecer, eu quero que você comente isso, desculpa, é a introdução da computação quântica nisso. Alguém assistiu o Exterminador do Futuro aqui? A Skynet? Eu dou bom dia para o meu GPT, tá, gente? Porque eu sei lá, né? Eu dou bom dia, peço... Eu não dou, não. Paz, dá paz. Não. Eu não dou. Gente, vocês são muito Eu converso, sei lá, né, gente? De repente eu entro na lista negra lá, o cara começa a me sabotar. Não, estou fora. Estou fora. Então, assim, o modelo da computação quântica vai exponencializar o processamento disso. O processamento. Nós temos megacomputadores hoje, mas imagina um computador quântico que vai processar, tá, 100 milhões de vezes mais rápido. Tá? Só para vocês terem ideia, um comando que eu dou num supercomputador da NASA hoje, rodando um supercomputador da NASA, ele demora um mês para terminar um cálculo. Num computador quântico,
vai estar pronta sim. Entendeu? Então, ele vai varrer os bancos de dados, criptografia, senha, tudo vai ter que ser mudado, porque isso já está aí. Na indústria farmacêutica e na indústria bélica já está rodando. Isso vai explodir exponencialmente para o nosso dia a dia em 2026, 2027 e na prateleira em 2030. Mas já está sendo usado nos bastidores, já está sendo usado nas grandes corporações, nos satélites que olham a gente. Então, a gente já está vivendo esse momento diferente da história, que, para mim, é um privilégio viver. Bruno? É assustador a gente vivenciar tudo isso, porque nós somos de uma geração que não nasceu nessa era e estar nessa aceleração cada vez mais rápida é assustador para o nosso cérebro, mas graças ao bom Pai, nós temos um cérebro adaptável. E essa adaptabilidade é o que faz diferença para que uma pessoa se recupere rápido de um transtorno, para que uma pessoa se cure de uma doença. Então, assim, tem pontos do nosso cérebro que são... Então, tem pontos não. Quem estuda neurociência sabe que o cérebro, ele é um presente de Deus para nós. Não tem como. Então, assim, por mais que seja, e muito obrigada, Mário, por essa explicação tão importante para a gente, de uma parte prática, né? E eu já vou passar a palavra para o Bruno, para a gente finalizar e a gente ir para o COF. E um ponto que eu fiquei pensando, até enquanto psicóloga, dentro dessa mesa aqui de IA, nós precisamos explorar o nosso potencial, enquanto seres humanos, o máximo que nós pudermos. E isso é um chamado com uma responsabilidade enorme para a gente. Imagina só, nós que somos pessoas íntegras, honestas, que nós precisamos crescer. Nós não podemos parar no tempo e falar assim, gente, isso aí eu não acompanho, essa parte não é para mim. Não, essa parte é maravilhosa, porque nós temos aqui 2 profissionais dessa área que estão estudando muito e que conhecem muito mais do que a gente sobre isso. Só que nós precisamos crescer para isso também. Um líder agora, uma pessoa que está à frente, e nós já falamos que a questão de liderança não é só um cargo, um título, mas nós que estamos à frente, no mínimo você tem uma missão. E você precisa despertar para essa missão. E não dá para fazer essa missão... Não é mais o tempo de Jesus, que os homens usavam saia. Não dá mais para a gente querer comunicar algo hoje em dia com um discurso muito antigo. Não vai rolar, não vai comunicar, não vai chegar a mensagem. Então, nós temos uma mensagem dentro de nós, essa mensagem está clara dentro de nós, nós temos uma missão e nós precisamos despertar para conhecer, sim, tecnologias, conhecer, sim, o que está acontecendo no mundo e não ficarmos trancados dentro do nosso quadrado. Dentro do nosso quadrado, nós não vamos impactar ninguém. E nós temos essa responsabilidade na nossa empresa, no nosso lugar de impactar pessoas, transbordar, né, de dentro para fora, mas também relacionamento. Isso precisa fluir. Agora eu vou passar, claro, a palavra para o Bruno, porque mexeu comigo isso. Pode ficar à vontade, Bruno, dica final. Não, a gente falou sobre computação quântica, né? Esse é algo realmente que assusta. Então, eu sei que nosso tempo já estourou, então é 1 minutinho só, um exemplo bem prático para a gente poder entender essa parte de computação quântica, que é bem difícil de entender. Então, assim, pensa que hoje a gente tem uma moeda, é cara ou coroa. Então, o computador, você vai jogar para o alto, a moeda vai girar, 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 e vai cair ou cara, ou vai cair ou coroa. Hoje é assim, o nome disso é chamado bit. Então, é sim ou é não, é 0 ou 1. Na computação quântica, quando a moeda estiver jogando por alto, assim, ele já vai estar olhando o que vai estar acontecendo. Então, a passar por vários dos lados ali, ele já está pegando os dados, pegando tudo, trazendo um monte de informação e já está capacitando já. Então, enquanto um está no chão, o outro está rodando ao mesmo tempo. E aí, pegando todas as informações e trazendo isso para o computador. Aí o computador já pega isso, já coloca já com todos os parâmetros que ele existe, com a inteligência artificial por trás, ele já entrega já informações, por exemplo, para poder desbloquear a sua conta bancária de uma forma muito simples. Você, num piscar de olhos, 1 segundo, já conseguiu descriptografar a sua conta. Então, é isso que vai acontecer. A computação quântica é isso. Então, ela tá chegando,
Daqui a pouco vai chegar para a gente e a gente precisa estar antenado, até mesmo porque a gente está num papel que a gente tem que olhar adiante, né, na liderança, né, para justamente a gente aplicar para os nossos liderados. É isso. Muito obrigada, Bruno. Dica final, Mário. Não quer dar mais uma dica? Rápida, por favor. Vou ser rápido. Quem dirige a organização aqui? Levanta a mão, gente. Está todo mundo tímido, a maior parte. Então, vou dar uma dica para vocês. Coloque uma cadeira no assento do conselho de vocês por uma inteligência artificial. Para qualquer coisa. E construa uma base. Quando você for tomar uma decisão de recursos humanos, de contratação. Esse dia eu fiz isso, tá, gente? Eu precisava contratar um perfil de profissional e perguntei o seguinte para ela. Numa empresa assim, assado, com essa necessidade, calor, temperatura e pressão, tá, gente? Com essa quantidade de pessoas, com esse tipo de atividade, com esse tipo de ambiente corporativo, com esse tipo de clima organizacional, me perfila para mim um profissional para isso. Me perfilou. Aí eu olhei, não é esse cara que eu preciso. Eu preciso de um cara com um perfil um pouquinho diferente, porque esse cara vai trazer problema para o meu ecossistema. Me fez pensar. Aí eu refiz. Mas isso. O que faz? Faça isso. E aí, a resposta que ele me deu foi o seguinte. Lá tinha uma sugestão de uma coisa lá que fazia sentido para mim. Aí eu perguntei, se eu mudar isso no meu sistema que funciona assim, assado. Aí você não precisa desses profissionais, você precisa qualificar tal coisa. No final da história, desisti de contratar o profissional. Então, eu acho que vocês podem colocar do lado de vocês, tá? E quando eu estou falando de uma inteligência artificial, pode ser um software, pode ser o próprio chat, pode ser um agente, pode ser uma automação, pode ser várias coisas, né, que vão funcionar. Alguém usa o Dola aí? Dola? Quem conhece o Dola? Dola é o seguinte, gente, é um agente de GPT. Tá? Você instala ele como se fosse uma pessoa, e você fala assim, reunião hoje às 15h com o Bruno, lá em casa. Ele vai mandar para a sua agenda, e vai confirmar para você, e vai ficar salvo na sua agenda. E vai te lembrar 15 minutos antes, tal. Ou seja, tem milhões de agentes funcionando hoje desse jeito, fazendo um monte de coisa para você. Né? E cada dia vai ficar mais barato, tá? Porque à medida que a volumetria vai crescer, vai ficar mais barato. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para eles, que tão incrivelmente conduziu esse assunto.